câmera, então. Senhoras e senhores, muito boa noite. Que possamos ocupar nossos lugares. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão ribeirão-pretano ao senhor Marco Antônio Zago. Convido para compor a mesa neste momento, excelentíssimo senhor Antônio Duarte Nogueira Júnior, prefeito de Ribeirão Preto. Convido para compor a mesa, excelentíssimo senhor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora doutora Sueli Vilela, secretária municipal de Educação e ex-reitora da Universidade de São Paulo. Convido o vereador Alessandro Maraca que faça a gentileza de conduzir o nosso homenageado ao plenário. Que prazer. Muito obrigado. Registrar e agradecer a presença do nosso vereador, doutor Luciano Mega. Muito obrigado, Mega, pela presença também. Convidamos a todos agora que as condições físicas permitirem a se levantarem para entoarmos o hino nacional brasileiro.
Convido o vereador Alessandro Maraca para que faça a saudação ao nosso homenageado em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo Simões, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, excelentíssimo senhor prefeito Duarte Nogueira, excelentíssimo senhor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, excelentíssima professora doutora Sueli Vilela, nossa secretária municipal de Cultura, de Educação, a quem eu já tive por muitas vezes esse ano a alegria de conversar e debater educação no nosso município, e o nosso querido homenageado, excelentíssimo senhor Marco Antônio Zago. Primeiro, saudar aqui os presentes, sejam bem-vindos nessa casa. Professor, hoje é uma noite especial para o senhor, mas uma noite especial para Ribeirão Preto também, que reconhece agora como um de seus filhos, uma pessoa que tanto fez pela cidade e conduzindo o professor para cá, mesmo nesse curto caminho, né, da sala onde ele estava até aqui, eu vi a preocupação dele com a nossa cidade. Nós viemos discutindo o Museu do Café ali na USP, né? Ele vinha para receber o prêmio e ainda reservou um tempinho para a gente falar junto com o vereador Luciano Mega. Aliás, saudar também o nosso vereador Luciano Mega, que hoje também representa aquela casa, né? Estudou na USP aqui em Ribeirão Preto e foi aluno do professor Marco Antônio Zago. Então, hoje é uma noite especial. Como eu disse, especial não só para o professor Marco Antônio Zago, mas também para Ribeirão Preto, que reconhece como seu filho, pessoa tão ilustre e que tanto já fez e ainda fará por nossa cidade. Parabéns, vereador Rodrigo Simões, não só pela forma com que tem conduzido essa casa, tornando essa casa uma casa mais transparente, economizando, num momento em que o prefeito Duarte Nogueira sabe melhor do que ninguém que nós precisamos dessa economia, né? Mas tendo a sensibilidade de hoje reconhecer e homenagear uma pessoa que tanto fez por nossa cidade. Então, gostaria, antes de fazer a leitura do currículo do homenageado, pedir a todos os presentes uma salva de palmas ao professor Marco Antônio Zago. Marco Antônio Zago nasceu em Birigui, estado de São Paulo, em 1º de novembro de 1946. Filho de Antônio Zago e Elvira Zanola Zago, ambos falecidos, casado em 1976 com Márcia Maria Fontão Zago, tem 2 filhos nascidos em Ribeirão Preto, Marcela Fontão Zago e Marina Fontão Zago. Estudou em Birigui até o 2º colegial. Em 1964, veio para Ribeirão Preto para dar continuidade aos seus estudos. Em 1965, ingressou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, na 14ª turma, vindo graduar-se médico em 1970. Em seguida, realizou residência médica no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, obteve os títulos de mestre em 1973 e doutor em 1975, em medicina, na primeira turma de pós-graduação da mesma faculdade. Em 1976 e 77, fez seus estudos de pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. De retorno ao Brasil, trabalhou desde então na Universidade de São Paulo. Como médico hematologista, dedicou especial atenção aos pacientes com doenças hereditárias, anemia falciforme, hemofilia, organizou centros de atendimentos para esses pacientes
e participou de movimentos nacionais para criar o atendimento especializado para essas doenças, no âmbito do Sistema de Saúde Brasileira, como o Programa de Anemia Falciforme do Ministério da Saúde. Foi diretor clínico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e chefe do Departamento de Clínica Médica. Em 1980, juntamente com o professor Dimas Covas, seu orientado, iniciou o movimento para a instalação do Hemocentro de Ribeirão Preto, que viria a se tornar um importante centro de medicina transfusional, peça fundamental na atenção médica de uma região que abrange 4 milhões de habitantes. Foi diretor científico e diretor-presidente deste Hemocentro. Na mesma linha, em 2010 e 2011, diretor da Fundação ProSangue, Hemocentro de São Paulo, onde promoveu a transição entre 2 distintos períodos administrativos. Na USP, ascendeu ao cargo de professor titular de Clínica Médica em 1990. Liderou o estabelecimento de um centro de terapia celular, que desde então recebe o apoio expressivo da FAPESP. Este centro dedica-se à pesquisa sobre o câncer, em especial câncer hematológico, leucemias e linfomas, doenças genéticas e com tratamentos inovadores, em especial com células. Neste centro trabalham hoje mais de 30 pesquisadores, muitos deles de destaque internacional. Formou mais de 20 pesquisadores em programas de mestrado, doutorado e também de pós-doutorado. Alguns desses seus ex-alunos e orientados vieram a ocupar posições relevantes como reitores, pró-reitores, secretários estaduais de saúde, diretores de institutos e líderes de grupos, pesquisas em diferentes regiões do país. Eu incluiria aqui, hoje, professor Marco Antônio Zago, um grande vereador também entre seus ex-alunos. Tem uma produção científica muito expressiva, juntamente com Ricardo Paschini e Roberto Paceto Falcão, é autor do livro Texto Nacional de Hematologia mais conhecido e utilizado, Tratado de Hematologia. 2 edições, juntamente com Dimas Covas, escreveu Células-Tronco, A Nova Fronteira da Medicina, que recebeu o Prêmio Jabuti em 2007. É autor ou coautor de 220 trabalhos científicos de literatura internacional. Em 2007, foi nomeado presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em março de 2010, assumiu o cargo de pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo e, em dezembro de 2013, foi nomeado reitor da Universidade de São Paulo, tomando posse em 25 de janeiro de 2014. Sua gestão na USP foi marcada por um grande aumento da inclusão social no ingresso de alunos, programas de aproximação da universidade com a sociedade e a contenção de uma grande crise financeira, procurando manter a autonomia da universidade. Recebeu os seguintes títulos ou honrarias: membro titular da Academia Brasileira de Ciências, em 1991, Medalha Paulista de Mérito Científico e Tecnológico do Governo do Estado de São Paulo, no ano 2000, membro da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, em 2007, membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Comenda e Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, Presidência da República do Brasil, 2002 e 2006. Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Birigui, em 2014. Medalha de Mérito Tamandaré, da Marinha do Brasil, em 2014. Prêmio Otávio Frias de Oliveira, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, personalidade de destaque em oncologia, em 2015. Membro honorário da Academia Brasileira de Medicina Militar, 2016. Comenda da Ordem do Mérito Naval, Marinha do Brasil,
em 2016, Ordem Nacional Militar Oficial, Ministério da Defesa do Brasil, 2017. Peço ao senhor vereador Luciano Mega, vereador Rodrigo Simões e as senhoras presentes aqui, para que, mais uma vez, nós possamos agraciar o nosso homenageado, professor Marco Antônio Zago, com uma salva de palmas. Muito obrigado ao vereador Alessandro Maraca, que fez a saudação ao nosso homenageado em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Convido agora, ex-aluno do professor Zago, o vereador Dr. Luciano Mega, para que faça a leitura do diploma. Por favor, Mega. Boa noite, senhor presidente. Vereador Alessandro Maraca, obrigado pelas palavras proferidas. Professor Dr. Marco Antônio Zago, meus parabéns. Eu não tenho nem palavras para dizer o orgulho que eu tenho de estar aqui nesse momento. Prefeito Nogueira, também meu amigo de infância. Antes de conhecer o professor Marco Antônio Zago, eu era vizinho do nosso prefeito de rua, do nosso prefeito Duarte Nogueira. Professor Dimas Covas, parabéns pelo trabalho que o senhor exerce. Nossa professora Sueli, secretária de Educação, que já foi reitora da USP também, né? Então, nós estamos aqui hoje com pessoas muito importantes para a nossa sociedade. E o professor Zago, como o Maraca falou, da bibliografia, não pararia mais. A biografia do professor, todo o trabalho que ele fez pelo Brasil, na verdade, pelo estado de São Paulo, conhecido internacionalmente, e por Ribeirão Preto, né? Então, para não alongar muito, vou ler aqui o título, que diz o seguinte: Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de acordo com o Decreto Legislativo 27 de 2007, de 9 de junho de 2017, de autoria dos vereadores Isaac Antunes e Rodrigo Simões, concede ao senhor Marco Antônio Zago o título de cidadão ribeirão-pretano, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 27 de outubro de 2017, assina nosso presidente da Câmara, Rodrigo Simões. Uma salva de palmas, professor. Convido agora os vereadores Luciano Mega, Alessandro Maraca e a nossa mesa diretora também, que a gente possa fazer a entrega agora do diploma ao nosso homenageado. Os nossos agradecimentos em nome da Câmara Municipal,
Para o Wilson Araújo da Silva Júnior, professor do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP. Humberto Celi Júnior, professor da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto. Silvana Fátima Garaci Escrivão, da Escola de Engenharia. Gerson Tomanari, pró-reitor adjunto da USP. Edmundo Escrivão Filho, prefeito do campus USP de São Carlos. Inácio Poveda, secretário-geral da USP, também nosso cidadão ribeirão-pretano no ano de 2012. Muito obrigado, meu irmão. Vitor Wanchi, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Maísa de Souza Ribeiro, vice-diretora da Faculdade de Direito da USP. Dr. José Ernesto dos Santos, professor sênior da USP. Margarete de Castro, diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Tito José Bonagamba, diretor da IFSC USP. Belinda Pinto Simões, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Antônio Carlos Hernandes, professor do Instituto de Física de São Carlos. Tiago Rodrigues Liporassi, chefe de gabinete da USP. Raul Machado Neto, presidente da Alcane USP. Afonso Costa Passos, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP. Amélia Góes de Araújo, especialista de laboratório da USP. Vahan Agopian, professora da Escola Politécnica. Rodrigo Calade, professor da Faculdade de Medicina da USP. Jorge Elias Júnior, chefe do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ayrton Custódio Moreira, professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mônica Herman Salem Cadiano, diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Paula Elias, médica assistente do HC USP, representando o Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Cristiano Barreira, diretor da Escola de Educação Física e Esportes. Léa Assede Silva, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Maria Vitória Brada Bentley, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Silvana Martins Mishima, diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Maria das Graças Bonfim Carvalho, professora titular da Escola de Enfermagem da USP. Dalva Tereza Cato, secretária da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. Sônia Tomagin, representante do Hemocentro de Ribeirão Preto. Serginho dos Irmãos, assessor parlamentar neste ato, representando o deputado estadual, o Elson Gasparini. José Carlos Panazzolo, tesoureiro da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto e também vice-presidente da Acresce. E também registro e agradeço a presença do Dr. Fernando Nobre conosco essa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Convido nesse momento para fazer uso da palavra o senhor Dimas Covas. Senhor presidente, vereador Simões, prefeito Duarte Nogueira, professora Sueli e meu amigo Zago. Eu vou ser muito breve, mas eu vou fazer um depoimento que acho que define Zago. 1983, comecei o meu mestrado. E meu orientador, Marco Antônio Zago. O que vamos fazer, Zago? Qual que vai ser o meu tema? Olha, vamos estudar função esplênica. Função esplênica, função do baço. Né? O baço, um órgão importante da nossa imunologia, né? Que exerce aí um papel central. E leucemia mieloide crônica, é uma doença grave, uma leucemia que naquela época não tinha cura e que tinha como característica os portadores de leucemia mieloide crônica ter um grande baço,
um baço enorme, que preenche praticamente, né, naquela época, o abdômen inteiro dos pacientes. Então vamos estudar a função esplênica, né, na leucemia mieloide crônica. O Zago me leva para o laboratório e me ensina pessoalmente a técnica para estudar a função esplênica. Olha, nós temos que colher as hemácias do paciente, temos que incubar as hemácias no banho-maria, a 42 graus, não pode ser 42,5 e nem 39,5. Você fica aqui vigiando o termômetro, né? Se começar a subir, você retira o frasco de sangue, espera um pouquinho, diminui um pouco o banho-maria, a hora que ele voltar, você volta com o frasquinho e vai, né? Bom, então, o primeiro paciente, fizemos todo esse ritual e fomos eu e o Zago lá para a medicina nuclear, injetar essas hemácias, né, modificadas no paciente. Injetamos e aí levamos o paciente para uma gama-câmara para ela captar, né, o sinal emitido por essas hemácias. E à medida que o exame foi sendo registrado, o Zago, que tinha experiência, eu era, né, absolutamente neófito, foi percebendo que o baço daquele paciente, apesar de enorme, não funcionava. Quer dizer, não havia captação de hemácias. Então o Zago me disse, preste atenção, o que nós estamos fazendo aqui, ninguém fez no mundo. Nós estamos fazendo isso pela primeira vez. E aquilo, obviamente, que para mim foi talvez o fato definidor da minha vida. E o fato que define a vida do Zago. Quer dizer, o cientista, aquele que procura incessantemente a inovação, a descoberta, e acho que isso define a sua vida. Quer dizer, a biografia de Zago gira, na minha visão, em torno dessa curiosidade fundamental, desse impulso fundamental pela ciência. Então, esse é o meu depoimento, muito simples, muito singelo, mas que para mim foi fundamental, e eu agradeço o Zago porque devo tudo da minha vida profissional a ele. Então, nesse momento, para mim é muito importante estar aqui, podendo dar esse depoimento e homenageá-lo. Muito obrigado, Zago, e parabéns. Convido para fazer uso da palavra a professora doutora Sueli Vilela. Então, boa noite a todos. Quero saudar o presidente da Câmara, nosso prefeito, o professor Dimas, em especial o professor Zago, que é o nosso homenageado, todos os presentes. E as minhas palavras são de reconhecimento ao trabalho, à contribuição do professor Zago. Acho que hoje estamos aqui para homenageá-lo, e homenagear é reconhecer a contribuição do homenageado. Então, eu estou me unindo à Câmara Municipal de Ribeirão Preto nessa homenagem e parabenizando por toda essa contribuição à ciência, à formação de recursos humanos e à Universidade de São Paulo. Parabéns, professor. Convido para fazer uso da palavra o prefeito municipal Antônio Duarte Nogueira Júnior. Boa noite a todos. Prezado presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o vereador Rodrigo Simões, prezada secretária Sueli Vilela, que aceitou o desafio de conosco enfrentar uma barra danada aqui, ex-reitora da Universidade de São Paulo,
prezado Dr. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, estimado amigo, professor, doutor Marco Antônio Zago, Márcia, Marina, sua esposa e filha, os vereadores Alessandro Maraca e Luciano Mega, e as demais autoridades, docentes, diretores de departamentos, familiares, amigos do nosso homenageado. A cidade de Ribeirão Preto deve muito a muitas figuras que ela homenageou ao longo da sua existência. E esse gesto da Câmara Municipal em outorgar o título de cidadania é um reconhecimento do município pelos relevantes serviços prestados por essas personalidades. E ao longo da história da nossa cidade, as homenagens foram feitas por aqueles que foram protagonistas de boas transformações e de grandes realizações para a cidade. Antes do século, ainda no final do século XVIII, quando nós tínhamos o apogeu, né, do café, aqueles empreendedores, pessoas que vieram das regiões cafeeiras do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, trouxeram para Ribeirão Preto aquela substituição da pecuária, que foi a que abriu as portas da nossa cidade para o seu crescimento e protagonizou uma alavancagem fabulosa. Ribeirão Preto chegou a ser a maior cidade produtora de café do mundo, e muito do nosso desenvolvimento, da nossa prosperidade, advém daquela época e daqueles pioneiros e visionários. Depois nós tivemos uma queda da Bolsa em 29, mas já tínhamos uma associação comercial e industrial fundada em 1904. Com a queda da Bolsa, nós tivemos que diversificar as atividades da cidade para comércio, serviços, que hoje é a nossa grande fonte econômica, mas, sem dúvida alguma, além desses ciclos e desses investimentos, a presença da Universidade de São Paulo, o primeiro campus fora da capital, foi talvez uma das principais ancoragens do desenvolvimento da nossa cidade. E o então governador Lucas Nogueira Garcês, que era o governador da época, o então deputado Luiz Gomes de Matos, que era o deputado, foi nosso prefeito aqui também de Ribeirão Preto, filho do Camilo de Matos, que ajudou a trazer a Universidade de São Paulo. E de lá para cá, a universidade, a academia, a formação superior, o desenvolvimento tecnológico, a questão do ensino, da pesquisa, ela acabou se multiplicando e o nosso campus foi agregando outras escolas, outras faculdades. Na década de 90, a nossa FEA, já no período da professora Sueli, os cursos de tecnologia ocupacional, fisioterapia, educação física, professor Poveda no direito e tantas outras escolas que se abriram no nosso campus, né, melhorando ainda mais o papel e o serviço de desenvolvimento e prosperidade que uma universidade gera aonde ela está presente. Mas eu acho que homenagear hoje o professor Zago é reconhecer essa caminhada da Universidade de São Paulo de uma maneira muito especial, porque ele assumiu a universidade numa situação desastrosa. Não havia recursos sequer para pagar o salário dos funcionários da Universidade de São Paulo. Investimentos, nem pensar. As receitas eram 100% e as despesas eram 110%, 120%. E um fato interessante, que eu tive a oportunidade de acompanhar depois como deputado estadual, foi que a Universidade de São Paulo adquiriu uma autonomia administrativa em 1989 e a autonomia financeira em 1990, com um percentual de vinculação do ICMS, inicialmente de 8,4%, alguma coisa por cento, sendo que quando o governador Mário Covas assumiu, ele pegou o maior percentual da memória da universidade, que foi os 9,57%, e ofereceu para que São Paulo pudesse ter e manter e ampliar a maior e melhor universidade da América Latina, né?
E o professor Marco Antônio Zago reconstruiu com a sua equipe, né, esse patrimônio incomensurável do nosso Estado e do nosso país, de uma maneira muito criteriosa, seguindo mais ou menos os 5 P's que nós estamos adotando aqui na cidade. Priorizar, planejar, propagar, comunicar o que você está fazendo para as pessoas entenderem o que é necessário ser feito, persistir, não descansar enquanto a coisa não for resolvida, e perenizar, ou seja, institucionalizar as mudanças de uma tal maneira que quem seja o seu sucessor, ou quais sejam os seus próximos sucessores, não cometam os retrocessos e retornem o declínio da universidade de um elemento tão precioso para a qualidade de vida e para a geração de oportunidades para o nosso Estado e, repito, para o nosso país. Então, eu quero aqui fazer esses registros, e fazendo, eu me lembro quando eu fui secretário de Transportes, o professor Marco Antônio Zago, no comecinho de 2015, me convidou para almoçar, né, aquela vista maravilhosa ali, ele, o professor Varran, e mais o chefe de gabinete, um japonês, como é que ele chama? O Nakao, não me esqueço. E com todo aquele terremoto acontecendo, ele sempre muito cordato, muito simpático, cheio de alegria, que confirma uma tese do Montaigne, que diz que o maior sinal de inteligência é o permanente estado de bom humor. Eu sempre vi o professor Zago de bom humor, a Márcia e a Marina, que são capazes de confirmar isso, e o Dimas e outros, em momentos mais frenéticos ou mais tensos. Mas é uma natureza humana ultramente diferenciada, né? E hoje eu fui perguntado por um jornalista, hoje é dia do livro, né, quais eram as modalidades, os tipos de leitura que eu gosto de ler. Eu disse que eu gosto de livro de guerra, né, porque a natureza humana, na sua mais aflorada essência, o medo, a ambição, a traição, enfim, uma coisa quase que shakespeariana, né, a guerra é isso. Livros de história, porque quem conhece o passado é capaz de adivinhar o futuro, porque as coisas se repetem, né? Nada aconteceu sobre a face dessa terra que já não tenha sido ou que não tenha acontecido, né? Isso é bíblico. E livros de biografia, porque eu sempre digo que o sucesso deixa vestígios. Então, como ainda eu acho que não houve nenhum biógrafo ainda para escrever a vida, a obra, a história do professor Marco Antônio Zago, eu sou o primeiro a me colocar na fila para a primeira edição assim que ela sair. Parabéns, muito obrigado e merecida justa homenagem. Um biriguiense se tornando hoje um ribeirão pretano. Convido para fazer uso da palavra agora o mais novo cidadão ribeirão-pretano, o professor Marco Antônio Zago. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Não vou citar a todos nominalmente, seria longo, grande parte o nosso presidente já fez referência, mas eu quero agradecer de coração que estejam aqui, juntamente com a Márcia e com a Marina, minha mulher e minha filha. É uma honra ver meus amigos aqui participando desta homenagem. Eu quero saudar o nosso vereador Rodrigo Simões, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o vereador Alessandro Maraca e o vereador Luciano Mega, pela gentileza de me acompanharem e de estarem aqui e discursarem. Meu caro amigo, o prefeito Duarte Nogueira, que, como ele já fez referência, nos conhecemos desde a época que era deputado, depois como secretário, e sempre um grande amigo da Universidade de São Paulo. Quer dizer, é um político diferenciado no sentido de que ele entende o papel da universidade, colabora com a universidade, colaborou muitas vezes, especialmente com o campus de Ribeirão Preto,
portanto, merece, sim, o nosso respeito, a nossa amizade e o entusiasmo na parceria da universidade com a Prefeitura Municipal, posição que hoje ele ocupa de prefeito. A professora Sueli Vilela, eu já elogiei pelo fato, depois de ter sido reitora, que todos sabem, é uma posição absolutamente tranquila, não tem nenhum problema, não é, professora Sueli? Depois, topa o desafio de ser secretária da Educação do município de Ribeirão Preto. Ela merece nossa admiração por isso, e também é uma demonstração de que o prefeito Duarte Nogueira entende certamente a importância da educação e busca uma pessoa que tem um passado ligado à educação. Não é? Dimas Covas, hoje diretor do Instituto Butantan, comigo viveu a aventura de criarmos o Hemocentro e de fazermos pesquisa juntos, criarmos laboratório juntos, e na pessoa dele eu saúdo todos os meus amigos que estão aqui, com quem eu trabalhei todos esses anos. Minhas amigas e meus amigos, eu deixei a minha cidade natal e vim para Ribeirão Preto em 1964. Portanto, há mais de 50 anos. Eu tinha 16 anos na época. E, portanto, eu vivi quase 3 vezes mais aqui em Ribeirão Preto do que na cidade onde eu nasci, Birigui. Bem, o que eu guardo da minha cidade natal, Birigui? Eu guardo as lembranças da infância. Uma infância despreocupada, livre, uma adolescência alegre, os amigos que nunca envelhecem, nunca envelhecem. Os amigos da infância e da adolescência nunca envelhecem, porque eles estão sempre jovens na nossa memória, não é? E, portanto, eles resistem ao desgaste do tempo, desgaste esse ou mudanças do qual fala Camões, seus magníficos versos. Muda-se os tempos, muda-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Daquela época ficaram as lembranças que enriquecem a nossa vida e a velhice que se aproxima. A cidade da nossa juventude, como eu disse, é eterna, pelo menos para cada um de nós. Porque enquanto a cidade real se desgasta e se transforma materialmente, aquela cidade da nossa infância permanece no nosso coração e na memória e somente será destruída pela nossa própria morte. Mas Ribeirão Preto foi a cidade da minha maturidade e será da velhice. Foi nesta cidade que eu tive a oportunidade de participar da mais espetacular aventura a que todo ser humano tem direito, uma única vez, sem reprise. Viver a grande aventura da vida. Sim, porque a vida é uma aventura maravilhosa, fantástica, como diz o filme de Roberto Benigni. La vita é bella. E saber que muitos são condenados a viver esta aventura como escravos. Outros, semilibertos, porque vivem em condições miseráveis, como analfabetos, impedidos de compartilhar da qualidade da vida, ou das condições de saúde e bem-estar, ou ainda das grandes belezas artísticas que o engenho e a arte humana criaram ao longo dos séculos. É por isso que nós temos que nos sentir agradecidos de poder participar plenamente do progresso da humanidade e da oportunidade que a vida em sociedade nos propicia. Nós somos, em contrapartida, corresponsáveis por esses progressos e pela sociedade em que vivemos. Obviamente, a Ribeirão Preto dos anos 60, quando eu aqui cheguei, era muito diferente da atual. A economia do café já havia desaparecido, a cana-de-açúcar surgia com todo o vigor,
juntamente com um fenômeno social que quase já desapareceu, mas que representou para nós, que aqui chegávamos, nosso primeiro contato com a miséria e o trabalho semi-escravo, os boia-frias. A vida social tinha como centros a Praça 15, a Única, o Velho Pinguim, a Recreativa, o Cine Centenário, o Centro Acadêmico, os concertos da Promúsica. Foi a época da grande revolução da música popular brasileira, dos grandes festivais, da música engajada socialmente, e nos anos subsequentes, os anos de chumbo. O crescimento da censura, do autoritarismo, da falta de liberdade que dominou o país até a década de 80. Foi neste ambiente de evolução política, de reuniões clandestinas, de resistência, que nós, a minha geração, amadureceu para a vida. Das manifestações que sempre começavam, Totó, sempre começavam com o brado de Castro Alves. A praça é do povo, como o céu é do condor. É o antro onde a liberdade cria as águias em seu calor. Meus amigos e minhas amigas, quando eu aqui cheguei, eu buscava educar-me para a profissão de médico, profissão que eu exerci por muitos anos, como clínico, como hematologista, como diretor clínico do Hospital das Clínicas. Preocupado com a saúde pública, juntamente com o Dr. Dimas Covas, ajudei a criar o Hemocentro, Centro Regional de Transfusão Sanguínea, que modificou a história da medicina transfusional e das doenças relacionadas. Com o tempo, eu fui me dedicando cada vez mais à pesquisa científica. E hoje, no cargo de reitor da Universidade de São Paulo, eu entendo que a minha principal missão é a de educador. E é por isso que, quando eu visito esta sede do Poder Legislativo da nossa cidade, a sua Câmara Municipal, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para ressaltar a importância da educação para o desenvolvimento de São Paulo e do país, e fazer um apelo. A prioridade da educação faz parte de todos os programas políticos e eleitorais. Mas só raramente esta prioridade se transforma, de fato, em realidade. Nós não seremos um país forte e estável enquanto não dermos à educação a prioridade absoluta que precisa ter. Caso contrário, nós continuaremos subsidiários de países cuja economia se fortaleceu pela educação. Continuaremos condenados a uma subordinação cultural crescente, mantida pela mediocridade dos meios de comunicação e das mídias sociais. Meios de comunicação modernos e mídias sociais podem ser potentes instrumentos do progresso e da defesa da democracia, mas se forem sustentados por uma população educada, letrada e que tem acesso às manifestações culturais. Eu gostaria de convidá-los para manter viva a tradição desta cidade de ser um centro de educação, uma cidade onde um neto de pobres imigrantes italianos, como eu, pôde, por meio do estudo, progredir e tornar-se útil à sociedade. Vamos fazer de Ribeirão Preto uma cidade em que os índices de escolaridade e desempenho escolar no ensino fundamental, secundário, técnico, sejam muito acima da média do Estado. Vamos criar bibliotecas, valorizar o teatro, a educação musical, artística, técnica, recompensar a dedicação dos professores. O retorno econômico e social será muito maior do que os investimentos. E permanentes. Vamos fortalecer o campus da USP como um centro de desenvolvimento científico e tecnológico, como um motor econômico da região. Não que essas coisas não estejam sendo feitas, estão, felizmente, e para muita alegria. Hoje eu vi uma das postagens do nosso prefeito falando da eventual produção de testes rápidos para Zika, que estão se desenvolvendo no nosso campus, com a chegada aqui da cooperação com a Fiocruz. É por aí mesmo, temos que fortalecer isto.
Tá certo? Vamos fazer de Ribeirão Preto um centro tecnológico, motor da economia da região. E para isso, a comunidade toda, os empresários, os trabalhadores, tem que ver na USP um grande aliado para o progresso da cidade, para a criação de empregos, para a criação de qualidade de vida, para melhorar o futuro. Vamos derrubar os muros da universidade e construir as pontes com a sociedade. Este é o papel da USP. Como nosso prefeito já fez referência, este é o papel que a USP sempre fez no interior, onde se implantou. Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, são importantes centros de serviço, de desenvolvimento regional, de educação, porque há muitas décadas se implantaram aqui e lá unidades da USP. A recente criação do curso de medicina em Bauru já começou a incentivar a economia local, assim como as futuras e inevitáveis expansões desses campi, inclusive o nosso, contribuirão ainda mais para essas cidades. Senhores vereadores, senhor prefeito, eu não posso deixar de agradecer enormemente esta homenagem que a Câmara Municipal me presta. Em particular, ao presidente e ao vereador Isaac Antunes, proponentes dessa homenagem. De hoje em diante, eu posso me orgulhar de ostentar o título de cidadão de 3 cidades. 3 cidades onde eu vivi a grande aventura da vida, da qual eu falava no início. Birigui, Bauru, Ribeirão. Trata-se de um dia memorável e muito alegre para mim. Embora às vezes eu possa chorar, mas não se preocupem, é alegre. E que ficará para sempre nas minhas lembranças felizes. Nada pode ser mais valioso para um homem do que o reconhecimento da sua família, de seus amigos e da sua comunidade. Nada mais, nada se equipara a isso. E eu quero então que esta homenagem se estenda, em primeiro lugar, a meus pais, Antônio e Elvira, que aqui passaram uma parte de sua vida, dedicando-se ao trabalho e à família, e aqui repousam agora para sempre. Meu irmão José Roberto, minha esposa Márcia, pois foi aqui que nós nos conhecemos e casamos, e onde nasceram nossos filhos, Marcelo, Marina, não é? Genro e nora, Henrique e Cibele, que aprenderam já a gostar dessa cidade, assim como será com os netos já nascidos, Rafael e Felipe, e com a neta que está a caminho, Helena. Igualmente importante foram e continuam sendo meus amigos e os membros da comunidade uspiana. Desde os meus colegas da 14ª, né, Ayrton? No seio da qual eu forjei amizades que se estendem até hoje, não é, Zé Ernesto? Estamos aí. Tive a fortuna de me formar entre luminares da ciência e da educação universitária, professores que implantaram a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Deles eu herdei o respeito aos valores humanos, a ética, o reconhecimento da ciência como base para o progresso. Com eles eu aprendi medicina, mas também aprendi a defesa da autonomia universitária, que é nossa responsabilidade. Meus colegas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e demais unidades do campus da USP têm um lugar muito especial na minha vida e no meu afeto. Entre eles, tenho muitos colaboradores e amigos. Os dirigentes das unidades acadêmicas e das prefeituras dos campos deram apoio muito grande à gestão, num momento em que a universidade teve que vencer uma das mais graves crises da sua história. A Faculdade de Medicina sempre foi e continua sendo a minha casa, minha alma mater. Ao longo de toda a minha vida universitária, frequentei suas salas, seus laboratórios, seus hospitais. E, juntamente com professores, estudantes e servidores daqui, desenvolvi muitos projetos. Muitos projetos, talvez os mais bem-sucedidos da minha vida universitária. Sou grato a todos.
que durante esses anos participaram da minha vida aqui na cidade de Ribeirão Preto, da qual eu passo a ser hoje um orgulhoso cidadão. Eu encerro com as palavras de um mineiro, João Guimarães Rosa, que vê a vida como ela é e resume o essencial, qualquer que seja a trajetória pessoal, que é muito diferente para cada um de nós. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Sim, coragem, lutas, enfrentamento, mas sem esquecer da poesia da vida, como nos lembram os versos de Fernando Pessoa. Às vezes eu ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Obrigado. Registrar e saudar também a presença de José Antônio Vicentim, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Convidamos agora a todos que as condições físicas permitirem se levantarem para entoarmos o hino a Ribeirão Preto. Aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil, nasceste do destino nacional. Nas caminhadas rumo ao oeste, e ainda guardas o belo ideal desta epopeia em que nasceste. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil, Ribeirão Preto, esse destino que consagrou a tua gente. É do trabalho um grande hino, que há de viver eternamente. És linda joia no veludo dos nossos verdes infinitos cafezais, e se em ti, amada terra, temos tudo, ainda procuramos dar de lá. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil. Em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, dessa 17ª legislatura, o nosso muito obrigado à presença de cada um de vocês. Agradecer mais uma vez
a nossa secretária municipal de educação, a senhora professora Sueli Vilela, vem realizando um excelente trabalho frente à pasta, moralizando, modernizando, mudando a estrutura educacional da nossa amada Ribeirão Preto. Parabéns, secretária. Agradecer ao senhor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, pela participação nessa noite festiva, memorável, a Marco Antônio Zago e toda a sua família. Saudar, agradecer o nosso prefeito municipal, Antônio Duarte Nogueira Júnior, que nos deu a honra mais uma vez da sua presença aqui no Poder Legislativo hoje, para trazer um abraço muito especial ao nosso homenageado Marco Antônio Zago. Aos nossos vereadores, Alessandro Maraca, doutor Luciano Mega, obrigado pelo carinho, pela presença de vocês e nos auxiliar aí a conduzir essa sessão solene dessa sexta-feira, 27 de outubro. Muito obrigado. Marco Antônio Zago, o mais novo cidadão ribeirão-pretano, o mais novo filho de Ribeirão Preto, nascido em Birigui, já havia recebido o título em Bauru, e recebe agora na nossa querida e amada Ribeirão Preto. Como o senhor bem disse, a maior parte da sua vida o senhor esteve aqui, nasceu, ficou até os 16 anos em Birigui e veio para Ribeirão Preto, brilhou com toda certeza dentro da USP, constituiu a sua linda família aqui, e agora Ribeirão Preto faz esse reconhecimento de forma oficial. E eu costumo dizer, professor, que as pessoas que trabalham, que promovem o progresso, o desenvolvimento de Ribeirão Preto, quando recebem esse título, aumenta a responsabilidade. Então, o senhor passa a ter uma responsabilidade ainda maior com a nossa Ribeirão Preto. Por tudo que o senhor fez, mas aumenta um pouquinho mais o seu compromisso, podemos dizer assim, a sua responsabilidade com Ribeirão Preto. Como presidente do Legislativo, eu tive a honra de fazer a indicação de ser o autor do projeto. E isso, eu não tenho dúvida, professor, enriquece o meu currículo, sim, nessa minha curta carreira na vida pública. Estou no meu segundo mandato, no meu 5º ano como vereador, ocupando a presidência do Legislativo, e tenho aqui, no ano de 2017, a oportunidade de ocupar essa cadeira e, ao mesmo tempo, de ser o autor do título de cidadão ribeirão-pretano a Marco Antônio Zago. Parabéns, Deus o abençoe, abençoe toda a sua família e estaremos juntos, lutando cada vez mais por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país. Parabéns, professor, muito obrigado. O agradecimento é meu, de poder ter tido a oportunidade de assinar esse projeto, de ser o autor desse projeto no qual reconhece Marco Antônio Zago como filho de Ribeirão Preto. Parabéns. Convidamos a todos para uma recepção aqui no saguão da Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.